Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o quarto tutorial do projeto de um redutor completo no Inventor 2018. Vamos começar abrindo um novo arquivo. Vamos deixar habilitado aqui o projeto redutor. Trabalhando sempre no sistema métrico, vamos abrir um arquivo peça. Vamos começar com um esboço no plano XY. Vamos desenhar dois círculos concêntricos, ambos na origem. O primeiro com um diâmetro de 15,875 e o segundo com diâmetro de 43,18. Vamos fazer uma extrusão. Vai gerar um cilindro furado com profundidade de 25,4, porém nós vamos fazer essa extrusão simétrica, de forma que nós tenhamos o plano XY como referência de simetria. Vamos começar agora um esboço no plano YZ. Vou selecionar aqui a opção Slice, fatiar, para facilitar a visualização do nosso esboço. Vamos desenhar um círculo com centro alinhado verticalmente com a origem, com diâmetro de 14,732. Vamos selecionar a ferramenta de cota e cotar a distância do centro desse círculo em relação à origem com 28,575 milímetros. Ok? Vamos finalizar esse esboço. Vamos aqui na aba Modelo 3D, selecionar a ferramenta Revolução. O perfil a ser revolucionado é esse círculo, porém nós temos que selecionar agora o eixo para a revolução, que será o eixo Z. Porém nós vamos fazer essa revolução removendo o material, então habilitemos a opção Cut. Ok. Vamos abrir um novo esboço, novamente no plano YZ. Vamos utilizar o recurso fatiar para facilitar a edição do esboço. Vamos fazer um esboço utilizando a ferramenta linha de forma livre. Eu vou desenhar um trapézio. ESC para sair do comando linha. Vou selecionar a ferramenta de dimensionamento. Vou dimensionar a base do trapézio com valor de 10,16. O lado esquerdo com valor de 2,54. Agora eu vou adicionar uma nova linha a partir da origem horizontal à direita, a partir da origem, e vou definir essa linha como sendo uma linha de centro. Vou utilizar a ferramenta cota para cotar a base do trapézio em relação à linha de centro, de forma que essa cota fique no diâmetro, portanto, com dimensão de 25,4 milímetros, 1 polegada. Agora, o vértice superior aqui do trapézio em relação à linha de centro com 38,1. Voltar aqui na aba 3D Model. Vou selecionar o recurso Revolução, com a opção Corte. Ok. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Para isso eu posso utilizar o recurso de espelhamento. Então vou selecionar aqui na árvore do projeto a revolução que acabamos de fazer. E como plano, vou selecionar aqui o plano XY. Como plano de espelhamento. Vou fazer um esboço, um novo esboço no plano XY. Vou fatiar para facilitar aqui a visualização. Desenhar um retângulo. Vou desenhar ele fora aqui. Sem querer eu projetei um círculo, vou apagar. E vou utilizar aqui a restrição de coincidência para deixar o ponto médio da base desse retângulo coincidente com a origem. Vou dimensionar esse retângulo aqui com a base ou a dimensão horizontal com 4,775.
e altura com 10,325. Vou fazer um corte estudado simétrico. Ambos aqui eu posso colocar opção All, que vai definir um corte passante. Esse corte nada mais é que uma chaveta aí para encaixe dessa engrenagem no eixo. Então agora vamos fazer alguns arredondamentos com raio de 1,27 milímetros. Vamos selecionar aqui algumas arestas circulares. Essa externa é bem simples de selecionar. Agora temos duas internas aqui. Tomar um pouco mais de cuidado na seleção. Vamos girar do outro lado e fazer a seleção também. Então, no total são 6 arestas. Ok. Agora vamos criar um plano adicional para facilitar a nossa edição. Eu vou aqui na origem do nosso sistema de coordenadas, vou marcar o plano XZ, clicar com o botão direito e clicar em Visibility. Isso vai deixar esse plano visível na nossa área de trabalho, tá ok? Vou clicar aqui em plano, né? Essa proposta mais simples, e vou clicar agora no plano XZ e arrastar para cima. Então, eu quero um plano paralelo a ele, né? Só que agora eu vou digitar o valor da distância, que é de 24,13. Mais fácil digitando para chegar na altura correta que nós desejamos. Ok. Agora eu vou desabilitar a visibilidade do plano XZ e vou abrir um esboço nesse plano que nós acabamos de criar. Vou girar a orientação dele. Vou habilitar aqui a opção construção, selecionar o comando linha, vou fazer uma linha vertical. Agora vou pegar o ponto médio dessa linha e colocar aqui coincidente com a origem. Vou desabilitar a opção construção, selecionar o recurso linha novamente. Fiz uma linha oblíqua em relação à primeira, agora vou pegar o ponto médio dessa linha e colocar aqui coincidente com a origem também. Essa linha que eu criei, que é a mais importante para a gente, ela deve ter aqui o ponto final com altura em relação à parte externa do sólido de 3,175 e deve ter um ângulo de 7 graus em relação a essa linha de construção. Vamos finalizar esse esboço. Agora nós vamos criar um novo plano com um recurso diferente, né? Um plano normal a uma curva em um determinado ponto dessa curva. Poderia ser por essa opção aqui, normal a um eixo através de um ponto. Qualquer um dos dois vai dar o mesmo resultado. Vamos pegar essa última opção, né? A curva que eu quero, no caso, é essa linha do último esboço e o ponto de interesse é esse ponto aqui, o ponto final dela, ok? Abrir um esboço nesse plano que a gente acabou de criar. Então, abrir o esboço, já está ortogonal a nossa orientação. Vamos selecionar a ferramenta linha, vou fazer aqui um trapézio de forma livre, de cabeça para baixo, né? ESC. Agora vamos tentar parametrizar esse trapézio com dimensões e restrições. Essa linha aqui deve ser horizontal. Poxa, mas você pegou a restrição de verticalidade, só que nesse plano que a gente criou, eu já testei, né, ficam invertidas as restrições. Vou selecionar agora a restrição de igualdade e definir as duas linhas laterais oblíquas como iguais. Dessa forma elas vão ficar com a mesma inclinação. Ok. Agora eu vou selecionar a ferramenta construção, deixar habilitado esse recurso de geometria de construção, selecionar a ferramenta linha. Vou fazer uma linha desse ponto aqui, que é o ponto final daquela linha do outro plano que a gente criou, aquela linha oblíqua, né? Que na verdade é uma referência para esse plano, né? Até o centro da linha de base, né? Desse trapézio aqui, ESC. Eu quero que essa linha fique vertical, então vou selecionar a restrição de horizontal aqui, né? Porque
Esse plano estão invertidos. Porém, quando eu coloco ela na vertical, o ponto final saiu aqui do ponto onde eu desejava que essa linha estivesse. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar o recurso de projeção de geometria, projetar esse ponto no esboço atual, vou selecionar aqui a restrição de coincidência, e colocar coincidência entre esse ponto que eu projetei e o ponto final dessa linha, final ou inicial. Pronto. Agora nós vamos fazer mais uma linha de construção, ainda está habilitado, recurso construção, uma linha aqui horizontal de um ponto qualquer aqui do nosso da linha lateral oblíqua até o outro lado, beleza? Vou deixar essa linha horizontal, perfeito. Agora vamos adicionar algumas dimensões. Essa linha que eu acabei de criar, ela deve ter dimensão de 4.699. Opa, mas aconteceu um probleminha aqui, vou subir com uma dessas arestas aqui e fazer isso. Agora eu vou cotar a altura dessa linha, a última que eu criei em relação a esse ponto inicial de referência, com 2.997. A dimensão da linha de base, com 1.397. E a altura dessa linha em relação aqui à base, com 1.905. Perfeito. Nossa geometria está pronta. Então, prestem bastante atenção. Fiz um trapézio, né? Tem os dois lados com a mesma inclinação. A base com 1.397. E tem duas linhas de construção aqui no meio, cruzadas, né? Que definem melhor esse trapézio em termos de ângulo e também de localização em relação a essa nossa referência. Ok? Vamos finalizar esse esboço. Continuando, o que eu desejo fazer é o seguinte, fazer com que esse perfil aqui trapezoidal percorra essa direção perpendicular, removendo o material. Então, poderia fazer isso com recurso de extrusão, porque essa direção é linear, né, e já está ortogonal a esse esboço, porque a gente criou o plano dessa forma. Porém, eu posso utilizar o recurso Sweep, recurso de varredura, só para a gente aprender uma forma diferente de trabalhar. Nesse recurso, eu preciso ter um caminho fechado, um perfil fechado, que vai ser o perfil do nosso corte, né? Corte por varredura, nesse caso. E eu preciso agora de selecionar um caminho. O caminho vai ser esse primeiro esboço que a gente criou no primeiro plano de trabalho criado, né? Porém, eu devo mudar aqui o tipo de varredura para corte. Ok, para finalizar o comando. Então, está aí o nosso corte. Para visualizar melhor, vamos ocultar aqui os dois planos que foram criados. Nós não precisamos mais deles. Está aí. Ok, vamos fazer alguns arredondamentos nesse corte que a gente acabou de criar, com um raio de 0.381. Vamos lá, vou selecionar todas essas linhas aqui, ó, que foram geradas no corte, aqui na parte superior do nosso sólido, e também aqui na parte interna, essas duas linhas aqui, ó. Perfeito. Ok. Agora nós vamos fazer esse corte ser propagado de maneira circular, né? Para assim fazer todos os dentes de nossa engrenagem. Então vamos selecionar o recurso aqui, padrão circular. Os recursos que eu vou propagar consistem no último filete que a gente fez, no corte por varredura, né? E esses recursos serão propagados em relação ao eixo Z. E eu vou fazer essa propagação copiando esse recurso 22 vezes, né, de maneira circular, num ângulo de 360 graus. Então, a circunferência completa, vamos dar OK para ver o resultado. Perfeito. Praticamente pronta a nossa engrenagem. Na verdade, em termos de modelagem, a engrenagem já está pronta. Falta a gente adicionar duas configurações. Eu quero uma engrenagem sem os dentes,
para o ambiente desenho e a engrenagem completa para a montagem, porque no desenho técnico não é necessário a gente apresentar tantos detalhes, fica difícil de enxergar nas vistas ortogonais. Já na montagem é interessante a gente ter uma visualização mais realística. Então vamos lá nessa parte aqui de gestão, vamos clicar aqui em Create iPart, vai abrir essa janela, nessa tabelinha aqui embaixo eu vou clicar com o botão direito, inserir uma linha, cada linha vai ser uma configuração diferente, então de cima eu vou definir como sendo a engrenagem do desenho e de baixo eu vou definir como sendo a engrenagem da montagem ou engrenagem completa. Vamos aqui nessa terceira aba de supressão, vamos selecionar aqui os 3 últimos recursos que nós utilizamos na modelagem dessa engrenagem, né? Então, o padrão circular, o filete, a varredura, né? Na engrenagem completa da montagem, nós vamos deixar esses 3 parâmetros, esses 3 recursos. Porém, aqui no desenho, nós vamos suprimi-los. Então, tem que digitar aqui suppress, os 3. Vamos lá, ok. Pronto. As configurações foram criadas aqui nessa tabelinha da árvore do nosso projeto. No momento atual, a engrenagem desenho está habilitada. Para mudar, é só dar duplo clique. Está finalizada a nossa engrenagem. Vamos salvá-la. O nome de engrenagem na pasta do nosso projeto que já está habilitado. Muito obrigado, esse foi o nosso 4º tutorial. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.